A paz do Senhor Jesus para todos. Estamos mais um dia completando o nosso live de número 114. 114 capítulos desse manual de como conquistar as promessas de Deus para as nossas vidas através de um novo estilo de vida. Um estilo de vida que agrada a Deus. Na verdade, é isso que nós estamos buscando e estamos conquistando as promessas, né? Pessoas que estão aí dentro do propósito, pessoas que estão buscando compromisso com Deus através da palavra dele, lida, ouvida, praticada, através da palavra dele dentro desse estudo, na verdade, tem recebido. Gente, ontem estava falando no grupo de oração das mulheres aí que estão orando nas madrugadas. Estávamos falando exatamente disso, das maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas e na vida da nossa família, porque a promessa é estendida para a nossa família, não é verdade? Bom, gente, veja bem, hoje nós estamos completando o nosso live de número 114. Tem muita gente me procurando, tem muita gente entrando no propósito. Eu só vejo as pessoas passar mensagem para mim: pastora, eu estou entrando no propósito hoje, pastora, entrei no propósito em 2 dias, pastora, já estou no 3º vídeo, no 4º vídeo, e assim vai. Eu só tenho ouvido coisas boas. Uma pessoa que iniciou o propósito sábado ela entrou em contato comigo, conversei com essa pessoa, e essa pessoa entrou no propósito, e ontem ela disse para mim, ela disse: pastora, é impressionante o que Deus já fez na minha vida dentro desses poucos dias que eu entrei no propósito. E é assim mesmo, gente. Se você quer conhecer o poder de Deus na sua vida, entra no propósito, tá bom? A gente tem testemunhos aí de várias pessoas falando a mesma coisa, cada um contando o seu testemunho, mas tudo baseado nisso, na fidelidade de Deus, não é verdade? Mas é para isso necessário a nossa obediência, né? Tem pessoas que não entendem: pastor, o que é obediência? Se você começar o propósito, assistindo os vídeos, você vai entender perfeitamente o que é obediência, tá certo? Então, obedece, pratica, e à medida que você vai obedecendo, Deus vai te revelando, Deus vai abrindo o teu entendimento, Deus vai falando com você, Deus vai trazendo coisas à sua memória, coisas que você não lembrava, coisas que você lembrava, mas tinha esquecido, coisas que você precisa mudar, coisas que você precisa se arrepender, que você precisa fazer acerto, pedir perdão. Deus vai te lembrar de tudinho, tá bom? Veja bem, uma pessoa entrou em contato comigo essa semana e ela falou assim para mim: pastora, eu tô dentro do propósito e eu tô no vídeo 50, eu não me lembro exatamente qual foi o vídeo que ela falou, 51, alguma coisa disso daí, na faixa dos 50. E ela disse: e a senhora fala nesse vídeo de algumas enfermidades, e a senhora fala de 2 enfermidades, a senhora só fala de 2 enfermidades, a senhora não fala das causas da outra enfermidade. E eu fiquei curiosa para saber. Então, nunca ninguém tinha tocado nisso, nunca ninguém, ou se percebeu, nunca falou para mim, né? Mas ela falou, e realmente eu senti no coração, senti de Deus, da gente estar falando sobre isso, uma vez que a gente está falando sobre enfermidades, falar sobre isso também. E principalmente porque depois que eu decidi fazer esse live de hoje, falando um pouco sobre enfermidades, as causas das enfermidades, aconteceu uma coisa muito séria, importante, e assim, para glorificar o nome de Deus, anteontem. Ontem, na realidade, foi ontem. E eu gostaria de falar, e que esse testemunho dessa pessoa tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui, tá certo? E eu vou falar, eu não vou dizer o nome, tá? Essa pessoa deve estar aqui porque ela está dentro do propósito de uma forma muito fervorosa, mas assim, tremendo, e eu costumo dizer isso: olha, a forma com que você vê Deus é a forma com que você vai buscar de Deus, e a forma com que você vê Deus, com a forma com que você busca de Deus, é a forma com que você vai receber de Deus, tá? Isso é muito importante, gente. Se nós buscamos temor a Deus,
Andar com temor a Deus, medo do pecado, medo da prática do pecado, é isso que é temor a Deus, tá? Se a forma com que a gente vê Deus, um Deus onipotente, um Deus que realmente pode todas as coisas, um Deus que vai fazer na minha vida, um Deus que tem feito na vida das pessoas, vai fazer na minha também. Então, assim, a forma com que você vê Deus, a forma com que você age diante de Deus, é a forma com que você vai receber dele, tá? E a gente estava comentando ontem exatamente disso, sabe? Pessoas que têm recebido tremendamente de Deus e são pessoas que estão assistindo não só um vídeo, tudo bem, gente, tem pessoas que não conseguem pelo tempo assistir mais de um vídeo, tá? Mas tem pessoas que podem assistir, que conseguem assistir, e eu tenho pessoas dentro do estudo do propósito que tem feito, essa pessoa mesmo assiste 2, às vezes até 3 vídeos por dia. Temos outra pessoa também, temos pessoas que é assim, pastor, fala até assim, pastor, às vezes eu assisto 2, 3 vídeos e quando é dia de live ainda assisto a live também, né? Então, veja bem, e o que a gente estava falando é desse estudo, porque esse estudo tem a palavra, tá? Que é a palavra que vai alimentar o nosso espírito, que vai abrir o nosso entendimento, tá? Conhecereis a verdade vos libertará, quer dizer exatamente isso. Conhecer a verdade significa praticar a verdade, tá? O conhecer aí está no termo praticar. Então, quando nós praticamos a verdade nos liberta. Liberta de quê? A nossa mente. O engano que a gente vivia. Então, à medida com que você vai lendo a palavra, vai obedecendo a palavra, vai praticando a palavra, o teu entendimento vai sendo aberto. Tá? Isso é bíblico e Deus faz e opera mesmo. Então, você tem a palavra aonde você está alimentando o teu espírito, o teu homem espiritual através desse estudo. É bíblico. Você está lendo também a palavra, você está ouvindo também a palavra, e dentro do estudo, no final de cada estudo, nós temos a oração. Então, aonde eu passo um tempo até grande, eu creio que isso dura uns 15 minutos a 20 minutos, dependendo do tempo do que eu vou orar, mas normalmente é isso, ministrando sobre a tua vida, ministrando sobre todas as áreas da tua vida, em todas as áreas, saúde, finanças, portas abertas, família, em todas as áreas da tua vida espiritual, em todas as áreas eu estou ministrando. E isso é muito importante, gente. É muito importante porque cada vez que você assiste um vídeo, você alimenta o teu espírito através da palavra e depois você recebe libertação, você recebe cura, você recebe de Deus através da ministração feita através da minha vida. Então, não importa se esse vídeo que você está assistindo agora, que com certeza vocês aqui estão assistindo live, mas com certeza pessoas vão assistir esse vídeo, não importa quanto tempo depois, se tem 1 ano, se tem 3 meses, se tem 6 meses, tem 2 semanas, 3 dias, 4 dias, não importa. A oração está sendo feita, o Deus onipotente está sendo invocado e ele a qualquer momento estará agindo. Então, o diabo tem colocado na mente de muita gente essa oração não é ao vivo, então não vai fazer efeito. E as pessoas, muita gente assiste o estudo e não fica para a oração. Tá? E eu estou dizendo a vocês, baseado em testemunhos de pessoas que têm feito isso, pessoas que assistem pelo menos um vídeo por dia e recebem a ministração através da oração, pessoas que assistem 2, 3 vídeos por dia e recebem a cada final de vídeo, recebe a ministração. São pessoas, gente, que verdadeiramente estão recebendo muito de Deus e recebendo rápido de Deus. É impressionante. O que eu estou falando para você é real. Não é só uma cura de corpo físico, não é só uma transformação na alma, é uma transformação de vida. São pessoas que estão vendo a transformação na vida dessas pessoas. Então, basta você fazer. Isso chama-se compromisso. E desde o início, todo vídeo eu falo de compromisso. Por quê? Porque Deus falou para mim em compromisso. Quando Deus me mandou iniciar esse estudo, Deus falou para mim em compromisso.
Deus disse para mim, e eis que irei diante de vós, e mudarei caminhos, e romperei com cadeias de ferro e com portas de bronze. Aquele que tem compromisso, porque Deus é compromisso, não tem como você ter intimidade com Deus se você não tem compromisso com Ele. É compromisso, e esse estudo é um compromisso que você está tendo com Ele, com a tua vida, através desse estudo. Então, você mudar a sua vida, você está tendo um compromisso com Deus. Por quê? Porque você é o templo do Espírito Santo de Deus. Você é uma pessoa que Deus enviou Jesus Cristo para pagar um preço pela tua vida. Para quê? Para que Deus pudesse fazer morada no teu corpo, para que Ele pudesse te usar da forma que Ele quer. Então é isso que Deus quer. Então quando você busca compromisso com o teu corpo, com a tua alma, com o teu espírito, como Paulo diz, conservar o teu corpo, alma e espírito irrepreensível. Então, nós temos, e como o nosso corpo é um sacrifício vivo, agradável a Deus, santo, agradável a Deus, então nós temos que buscar a restauração do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, para poder a gente agradar a Deus, porque não dá para separar essas três coisas. Não dá, gente. É uma catraca que andam juntas, elas andam juntas. Eu falo muito sobre isso aqui. E a Bíblia está falando. Paulo fala, João fala, a palavra de Deus fala sobre isso. Claramente, eu estou falando de João e Paulo, porque falam claramente, corpo, alma e espírito. Tá? Então, isso é compromisso. E quando você tem compromisso com Ele, através da tua vida, é como eu falo, gente, o que adianta você ir tanto para monte? Eu vejo pessoas que só vivem em monte, só vivem em jejum, só vivem acordando de madrugada em oração para orar, mas são pessoas que estão depressivas, são pessoas que estão na pornografia, são pessoas, o que adianta? Pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que guardam mágoa dentro de si. O que está adiantando tanto monte, tanta oração na madrugada, tanta jejum? O que está adiantando isso? Será que é Deus que não está te ouvindo? Ou será que é você que não está fazendo corretamente? Óbvio que não é Deus. Óbvio que somos nós. Então não adianta a gente fazer esse tipo de sacrifício, que a Bíblia fala isso, sacrifício de tolo. A Bíblia chama isso sacrifício de tolo. A coisa de viver em monte, viver acordando de madrugada, viver em jejum e não praticar a palavra e fazer de forma errada. A Bíblia chama isso de sacrifício de tolo. Tá? Aí tá cheio tá em depressão, tá em pensamentos ruins, cheio de mágoa dentro de si, pornografia, vive de forma como quer. Adianta você saber tanto, adianta você ler tanto a palavra se você não pratica a palavra? Não adianta. Satanás sabe a palavra de Deus melhor do que qualquer um de nós. Satanás conhece a palavra melhor do que e já está condenado. Então não adianta. Pastora, já li a Bíblia 20 vezes. Pastora, já li a Bíblia 200 vezes. Se você não pratica essa palavra, nada vai fluir em você. Não está adiantando de nada, gente, para você. Está adiantando para você expor seu conhecimento para o homem, mas não para Deus. Então vamos entender que a gente tem que buscar equilíbrio. Vamos entender que o equilíbrio é fundamental para as nossas vidas. É fundamental para que a gente possa buscar comunhão com Deus. É fundamental para que a gente possa agradar a Deus. Amém? Então, nós estamos buscando exatamente isso. É isso que esse estudo tem buscado. E pessoas que têm tido compromisso têm dado testemunhos tremendos com relação às mudanças, à cura, à libertação, à restauração. Tá? E dentro disso daí, a gente fala, sempre está falando, tá? Mas hoje eu quero ter mais sobre isso, sobre a questão enfermidade, sobre a questão de onde provém as enfermidades. E hoje, o que mais a gente vê, se você for procurar em YouTube, se você for procurar em Google, se você for procurar em livros, o que mais você vê hoje, em testemunhos, o que mais você vê hoje são a medicina, tanto a medicina alternativa como a medicina tradicional, falando de
Essa enfermidade pode ser causa do teu emocional. Essa enfermidade é estresse. Essa enfermidade é falta de perdão. Essa enfermidade é muito normal a gente ver isso. É muito normal você ouvir hoje o médico dizendo essa enfermidade, essa causa da enfermidade no teu coração é emocional. Essa enfermidade aqui é emocional. É muito normal você ver isso. Então, o que está acontecendo? Por quê? Porque o estresse na vida do ser humano está aumentando a cada dia. Aumentando a cada dia. Por quê, gente? Vou dizer para vocês. A palavra de Deus diz que Satanás é o príncipe deste mundo. É ele que governa aqui este mundo, tá? Então, o que acontece? Quando nós conhecemos a palavra e não vivemos a palavra, nós vivemos o nosso homem carnal. E o nosso homem carnal vai absorver as coisas daqui dessa terra. O nosso homem carnal vai absorver as coisas da carne. O nosso homem espiritual é que vai viver a palavra. E quando a gente vive a palavra, a gente não absorve o lixo daqui da terra, tá? Os lixos daqui deste mundo, nós não absorvemos. Então, por isso que nós temos que aprender, como diz Paulo, como diz Jesus, renuncia a tudo. Se você não renunciar a tudo, quem não nega a si mesmo, pega a sua cruz a cada dia e me segue, não é digno de mim. Jesus fala isso e todos nós conhecemos esses versos que são tão comentados. Mas por que não vivemos esses versos? É isso que nós temos que aprender. Nós temos que aprender a viver a palavra de Deus. Nós temos que conhecereis a verdade vos libertará. Praticareis a verdade vos libertará. É assim. Quando a gente pratica a verdade, então a verdade liberta a nossa forma de pensar. É isso aí, não é o nosso corpo físico, a gente vai ver mais adiante isso aqui, não é o nosso corpo físico, mas é a nossa mente. A verdade é a palavra liberta, a palavra quando praticada, ela vai libertar a nossa mente, a nossa forma de pensar. Eu me lembro perfeitamente de mim, quando eu não suportava crente quando eu estava no Brasil. Eu vim para cá, vai fazer 20 anos que eu tô aqui. Quando eu cheguei aqui, eu não conhecia Cristo, eu tinha pavor a crente no Brasil, eu era muito autossuficiente, dona da verdade, dona do meu nariz e tudo aquilo lá. E quando eu aceitei Jesus, 4 meses depois, Jesus me curou de várias enfermidades que eu tinha na hora. Eu cheguei em casa curada de tudo que eu tinha, até de um sangramento que eu tinha, já fazia meses que eu tinha esse sangramento por conta de um tumor que eu tinha no útero e que Deus também retirou. E 8 meses depois eu me converti aos caminhos do Senhor. 8 meses depois de aceitar Jesus. Me converti aos caminhos do Senhor. O que é isso? Eu larguei o caminho que eu estava. Porque eu aceitei Jesus, mas continuei no caminho que eu estava. Eu ia para as baladas, eu ia para a igreja, mas eu também ia para as baladas. Eu ia para a igreja, mas eu também bebia. Eu ia para a igreja, mas eu também namorava. Eu ia para a igreja, mas eu também fumava. Eu ia para a igreja. 8 meses depois, eu resolvi me converter aos caminhos do Senhor. O que é isso? É largar o caminho que eu estava. Eu comecei a largar os caminhos que eu estava e me converter aos caminhos de Cristo. O que significa isso? Ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Conhecer a verdade. Praticar a verdade. Eu sempre tive muita sede da palavra. Eu sempre li muito a Bíblia. Eu sempre tive muita sede de conhecer Deus através da palavra. Para a glória de Deus, eu nunca permiti que esse primeiro amor, essa sede acabasse na minha vida, e eu não me dou esse direito. Eu resolvi não me dar esse direito. Foi escolha minha. Eu decidi não me dar o direito de sair do primeiro amor. Eu resolvi não me dar o direito de esfriar, de ficar oscilando na minha vida espiritual. Eu resolvi não me dar esse direito. Então, isso é opção nossa, é opção de cada um de nós. Então, quando você começa a conhecer a palavra, quando você começa a ler e praticar a palavra de Deus, praticar o amor, praticar o perdão, praticar a segunda face, praticar orar por aquele que intenta o mal contra você, praticar abençoar aquele que te amaldiçoa, praticar teve uma raiva,
abre a tua boca e começa a declarar, abençoando as pessoas, quando você começa a praticar a palavra de Deus, automaticamente o teu entendimento vai sendo aberto. Automaticamente Deus vai abrindo. A palavra de Deus diz, o próprio Deus diz assim, olha, Satanás fecha o entendimento, prende o teu entendimento, mas eu abro o teu entendimento. O próprio Deus fala isso. O que significa isso? Satanás, ele prende o entendimento através da desobediência. Quando nós vivemos a desobediência à palavra de Deus, então o diabo tem o direito de prender nosso entendimento. E Deus abre quando nós permitimos. Como? Lendo, ouvindo e praticando a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Então, e quanto mais você busca, mais Deus vai abrir o teu entendimento, mas Ele vai te mostrar, vai sair do engano. A palavra de Deus diz isso, lá aquele verso de Paulo, se eu não me engano, que ele fala assim, nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir sofismas. O que são sofismas? São enganos que se levantam contra a palavra de Deus. Enganos que se levantam contra a palavra de Deus. Então nós estamos dentro da igreja, somos cristãos, vivemos a palavra, nós estamos caminhando, muitas vezes somos líderes, somos pastores, mas nós precisamos conhecer a palavra de Deus a cada dia, para que o nosso entendimento vá sendo aberto a cada dia. Jamais aqui nessa terra, aqui na carne, você vai conquistar o conhecimento total de Deus. Jamais isso vai acontecer. Então não importa. Claro, óbvio, tem pessoas que têm conhecimento mais do que outros. Tem mais conhecimento do que outros. Por quê? Porque buscam mais, porque praticam mais. Mas isso não quer dizer que nós, como pastores, como bispos, como evangelistas, como missionários, que não precisamos mais abrir o nosso entendimento. Isso não é verdade. Isso é engano de Satanás. Nós precisamos a cada dia permitir que Deus abra o nosso entendimento. Como? Praticando a verdade, conhecendo a verdade, amém? A cada dia nós temos que largar as coisas que ficaram para trás e caminhar para diante. A cada dia nós temos que nos arrepender do que nós pecamos hoje e caminhar para frente. A cada dia, porque nós continuamos sendo pecadores. A Bíblia fala claramente. O próprio Deus, aquele que diz que não tem pecado está chamando o próprio Deus de mentiroso. Amém? A palavra de Deus é clara com relação a isso. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passearam pela terra e não encontraram nenhum sequer justo. Não tem nenhum homem justo. Jesus foi o único homem que veio em carne aqui na terra, foi tentado de todas as formas e não pecou. O único. Então, quando Deus fala de nós, dos santos, Deus está falando daquele que não vive na prática do pecado. Deus está falando daquele que não vive na prática do pecado. Até, inclusive, eu vi até um verso onde Paulo fala, nós hoje não vivemos mais na prática do pecado. Então, o santo para Deus é aquele que não vive mas pecar, nós vamos continuar pecando, gente. Nós vamos continuar pecando. É como eu falo aqui, uma pessoa que você não consegue perdoar já é um pecado. Então, a gente tem que entender isso para poder a gente entender como é que a gente tem que caminhar aqui. Entender as portas que a gente tem que estar fechando na nossa vida sempre. Entender exatamente como a gente precisa caminhar aqui nessa terra sem se contaminar. É aquilo, como diz o salmista no Salmo 1, não sentar na roda dos escarnecedores. Ou seja, praticar, não é você andar com o pecador. O pecador que eu falo, não é você andar com as pessoas que não conhecem a Cristo, vamos falar assim, tá? Mas é você não entrar na prática do pecado, tá? É você não entrar na prática, não é você não andar você não ter amizade ou falar, ou conversar, ou ter com a pessoa, não importa, tá? O que nós temos que entender é que algumas coisas que nós fazemos dá legalidade, mesmo nós como cristãos, não importa quem somos, não importa, eu falo isso direto, não importa quantos diplomas temos, não importa quantas vezes lemos a Bíblia, não importa quem somos, qual é o título que temos dentro da igreja, não importa, se a gente pecar, a gente vai receber.
Tá? Se a gente fizer, vai receber. Vai abrir brecha, vai abrir portas. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Então, olha, nós temos as enfermidades herdadas, né? Nós temos as enfermidades herdadas, que a medicina chama de genética, né? Que vai de um gene para outro, ou seja, de pai para filho, que a Bíblia chama de maldições herdadas, tá? Que são enfermidades que estão dentro da nossa geração, né? Muitas vezes pedra nos rins, pedra na vesícula, câncer, a própria depressão, a ansiedade, a colesterol, açúcar no sangue, papapá, e aí vai. São várias as enfermidades que basta você ver dentro da sua geração, tá? Às vezes não, às vezes, porque eu já expliquei sobre isso, nem sempre a maldição ela alcança todas as gerações, não. Ela pode pular e vir para outra, mas pastora, como é que faz isso? É Deus quem determina, tá? Não é o diabo, Satanás não determina nada, quem determina é Deus. Tudo que Satanás faz é com a permissão de Deus. Ele não faz nada, absolutamente nada, se Deus não permite ele fazer, tá? Então, é a permissão de Deus. É a permissão de Deus, de quantas gerações, aí é a permissão de Deus, isso aí é com ele, tá certo? Eu conheço uma família que os irmãos todos ficaram cegos. Inclusive, essa pessoa começou a fazer, mora no Brasil, começou a fazer comigo o propósito, e nós rompemos várias maldições, coisas que Deus lembrou da mãe deles, que são os filhos, todos os filhos ficaram cegos. E só essa pessoa que eu conheci é que estava ficando cega quando eu a conheci, e nós fizemos vários rompimentos de maldições. Deus revelou algumas coisas para a mãe dela, nós rompemos também. Então depois ela entrou em contato comigo, começou o propósito, mas eu não sei, eu creio que não está no propósito, porque nunca mais eu ouvi ela falar, nunca mais eu ouvi. Então assim, são coisas que muitas vezes passa, muitas vezes não, passa de um... Então nem sempre, por exemplo, se hoje José aparece com pedra nos rins e não tem ninguém da geração dele com pedra nos rins, pode ser que alguém que ele não conheça lá da geração do vô, do bisavô ou para trás tenha tido essa enfermidade, e pode ser que não, porque a medicina também, tanto a alternativa como a tradicional, ela diz também que a pedra nos rins é um problema de estresse, de falta de perdão, tá? Então assim, do acúmulo de lixo, é isso daí, só mudam os nomes, tá? Como que vários psicanalistas falam, o que é uma enfermidade psicossomática? É o somatório de acontecimentos traumáticos. Olha que bonito, né? Somatório de acontecimentos traumáticos. O que é uma enfermidade psicossomática? É o excesso de lixo na alma da pessoa, tá? Sentimentos e emoções. Só muda as palavras, mas é a mesma coisa, tá? E isso daí, tudo que os médicos estão descobrindo hoje, tudo que psicanalistas, psicólogos e psiquiatras estão descobrindo hoje, já está na Bíblia há milhares de anos atrás, gente. Já está na Bíblia milhares de anos atrás. Então, nada disso é novidade. Nada disso é novidade. Está tudo na palavra de Deus. Mas hoje os médicos já conseguem, já falam sobre isso. Porque o estresse a cada dia aumenta em todos os sentidos. Em todos os sentidos. No adulto, na criança, no jovem, no adolescente. Hoje você vê uma criança, um dia a gente estava dentro da igreja, uma criança de 2 anos, ela não tinha mais do que aquilo não, com um telefonezinho jogando. Quando o pastor Robinho, brincando com ela, foi tirar o telefone dela, a menina deu um escândalo. Irritadíssima, porque se tirou um telefone da mão dela, 2 anos de idade. Olha o estresse. Bebês hoje nascem normal, como a gente tem visto aqui, crianças nascem com refluxo. É uma enfermidade psicossomática. Então o que acontece? As enfermidades estão aumentando cada vez mais. Então os médicos estão vendo que é isso aí. Porque, olha, o remédio não resolve. Então, quando não resolve, o médico tem que dizer o quê? Olha, é somatório de coisas aí dentro de você, né? Isso é estresse, isso aí é a vida sedentária que você leva, ou é a vida que você leva, como eu já falei aqui do Alzheimer, que a ciência fala que é uma
deduz, né? E que é, na realidade, que é o estilo de vida que a pessoa teve. O estilo de vida é isso aí. O estilo de vida é isso aí. É exatamente isso. É como a pessoa conseguiu lidar com suas emoções, como a pessoa conseguiu lidar com seus sentimentos a sua vida inteira. Como você conseguir lidar é a quantidade de lixo que você vai adquirir dentro de você e a que você vai largar. Essa é a diferença. Tá? Então, assim, existem as enfermidades herdadas, né, que são as genéticas, então, que a gente já viu aqui e que funciona, é real, não adianta pessoas, eu vejo pastores duvidarem disso. Gente, é real, não tem como você duvidar com fato, não tem como você discutir com fatos, tá? É real, existe. Isso pra mim virou uma rotina. Difícil o dia que eu não faço uma quebra de maldição na vida de uma pessoa e não ordeno que saia a doença em nome de Jesus e a pessoa fica curada. Difícil o dia que isso não acontece. Isso aí é fato, é fato. Não tem como você discutir com fato, tá? Então, assim, porque é Velho Testamento, não tem nada de Velho Testamento não, gente. A medicina tá falando isso. A própria medicina fala isso. Como é que você, crente, quer contestar o que a medicina tá falando? Você tá entendendo? Então, a medicina falando é o que? É fato. A Bíblia já diz, mas tudo bem, muita gente vai lá pro Velho Testamento. Não, é Velho Testamento, Deus já rompeu com tudo isso. Eu não sei aonde que encontraram, mas tudo bem. Falam lá que já rompeu com tudo isso. Mas a medicina continua falando isso. Você quer contestar também com a medicina? A medicina está dizendo algo que a Bíblia fala e que você não acredita. Tá? Então é fato, enfermidades herdadas são maldições herdadas, e se em nome de Jesus Cristo nós rompermos com essa maldição, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelo pecado dos nossos antepassados e rejeitando, renunciando a essa herança, porque é uma herança, renunciando a essa herança e ordenando que saia, vai sair em nome de Jesus, tá? Dentro da minha família eu tenho vários testemunhos de cura por rompimento de maldições, tá? Vários, tá? Então, assim, e fora, nosso Deus, isso aí eu perco as contas, tá bom? Existe, é fato. Tá bom? Uma enfermidade herdada. É como eu falo, existe sim. Então, por exemplo, essa pessoa que eu digo, uma pessoa que hoje tem pedra nos rins, mas não conhece ninguém da família que tenha, né? Inclusive, eu dei o testemunho já, eu orei, ela faz até o propósito, eu orei por uma pessoa que estava com uma pedra que já tinha se deslocado do rim para o canal da urina, e o médico não podia fazer a cirurgia porque ela já tinha se deslocado, não estava mais no rim, e era do tamanho de uma azeitona. E essa moça sentia dores horríveis. Ela passou uma mensagem para mim, eu liguei para ela, nós rompemos a maldição e depois eu ordenei que saísse. A dor foi embora na hora, ainda ficou leve dor, e com o passar do tempo, no outro dia ela já não tinha mais dor nenhuma. Ela passou uma mensagem para mim louvando a Deus que ela não sentia mais nada, palpava e nada, não tinha mais nada. Então, se você não tem, pelo sim, pelo não, é melhor fazer a quebra de maldição e mudar o teu estilo de vida, não é verdade? Porque a maldição, ela pode ser rompida. Ela pode não, a maldição, ela é rompida em nome de Jesus, ela é rompida. Tá? Então nós fechamos tudo no reino espiritual para que você e a sua descendência não tenha mais aquela enfermidade, tá? Que rompa ali em você, tá bom? Mas se você não trabalhar com o teu emocional, se você não trabalhar com os teus sentimentos e emoções, com a tua alma, esvaziando o lixo, não permitindo que ela encha de novo, ela pode trazer de novo, com certeza. Não a maldição, mas o lixo da alma, tá? Não a maldição não volta, você já rompeu, ali Deus já fez. Agora, pode acontecer do lixo da alma trazer essa enfermidade de volta para você, para a pessoa, porque é um acúmulo, é também um acúmulo de lixo, um acúmulo de estresse, um acúmulo de sentimentos e emoções conturbadas. Tá certo? Então temos as enfermidades herdadas, temos as enfermidades
psicossomáticas, que é isso que a gente tem falado muito sobre isso, né? As enfermidades psicossomáticas, que mais uma vez, o somatório de acontecimentos traumáticos, ou seja, o somatório, o acúmulo de lixo dentro da pessoa. Tá? Mágoa, ódio, tristeza, amargura, aí lá vem os complexos e lá aí vai, tudinho, né? E tudo isso com certeza tem uma base que chama-se perdão, né? Tudo isso tem uma base que chama-se perdão, tá? Então o somatório de acontecimentos traumáticos, ou seja, o acúmulo de lixo na nossa sentimentos, emoções, vontades e pensamentos. Consequentemente, nossas atitudes, elas são consequências, a nossa vontade é que determina nossas atitudes. Então, se as nossas vontades estão disfuncionais, estão conturbadas, porque as nossas emoções e sentimentos e pensamentos estão também, consequentemente teremos atitudes disfuncionais. Não é verdade? E essas atitudes disfuncionais é proveniente desse lixo. E a enfermidade física ou do psique, tá? Que é também a depressão, a ansiedade, tudo isso vem do acúmulo de lixo. Tá certo? Então ela vai estourar, é como eu explico a caixinha, que cada um de nós tem uma caixinha de tamanho diferente, e à medida que você vai acumulando lixo desde o ventre da sua mãe, com rejeição, né? com abandono de pai, a tentativa da mãe abortar, muitas vezes o pai queria um menino e já era uma menina, então ele não sabia, mas ele queria um menino, mas a menina está sabendo que ela é menina, o feto já está sabendo que ela é menina e que o pai que é um menino, então ali já vai gerar rejeição naquele feto, tá? Então o acúmulo de lixo, ele vem desde quando a gente está no ventre da nossa mãe, tá certo? Então muitas vezes a mãe pensava em abortar, ou a própria mãe queria um sexo e era outro sexo que estava lá dentro. Então, assim, tudo isso começa já a gerar a rejeição na vida da pessoa desde o ventre, desde o feto lá dentro, tá bom? Então vai crescendo e continua acumulando, né? Continua acumulando palavras de maldição, palavras de você não vale nada, você nunca vai conseguir ser feliz, você é feio, você é gordo, você é isso, você é aquilo, né? Então começa tudo aquilo, lá vem o bullying, não é verdade? E tudo aquilo vai se acumulando, vai crescendo. A gente não pode evitar que as pessoas nos lancem lixo. Isso não existe, né? Ninguém pode evitar que ninguém lance lixo em ninguém. Como eu falo sempre, nós podemos evitar, sim, eu absorver o lixo que as pessoas lançam. Isso eu posso evitar, tá? Porque meus sentimentos, emoções, vontade e pensamentos são meus. Então eu posso sim, tá certo? Não evitar que me lancem. Então a gente vai estar sempre tanto lançando como recebendo. Por isso que a gente aprende nesse estudo a conviver neste mundo sem se ferir com as pessoas e sem ter a necessidade de ferir as pessoas. Porque atrás de uma pessoa que fere tem uma pessoa ferida, né? Então quando nós ferimos alguém, quando nós temos a necessidade de ferir alguém, o que é a necessidade? Principalmente isso acontece principalmente entre marido e mulher, tá? Relacionamentos próximos, irmãos, né, sócios, marido e mulher, relacionamentos próximos. Quando um faz uma coisa que o outro não conseguiu perdoar, então guarda aquilo, me perdoa aí, tá tudo bem, foi nada não. A gente tem que assumir, como eu falo lá nos primeiros, eu falo, a gente tem que assumir, olha, machucou sim, eu machuquei, mas eu vou perdoar. Então eu tomei a decisão para isso. Então então quando a gente deixa para lá, isso mesmo, deixa para lá, perdoa, tudo bem, deixa pra lá. Então isso não foi o perdão, o lixo está aqui dentro. Então quando acontece lá alguma coisa, quando o casal ou os amigos ou os parentes ou os irmãos tem algum problema de novo, aí desenterra lá de baixo aquele defunto que já estava enterrado, mas que não estava morto, e lança de novo, joga na cara da pessoa. Isso é normal.
principalmente entre casais, quando não conseguem se perdoar, tá? Então, isso é errado, o lixo tá aqui dentro. A gente tem que fazer acerto. Por quê? Porque quando uma pessoa tá ferida, ela tem a necessidade de ferir as pessoas. Então, quando eu tô ferida, alguém me feriu, por exemplo, meu marido me feriu e eu não perdoei, passou tempo, eu não perdoei. Lá adiante, meses depois ou anos depois, ele vai e faz alguma coisa errada de novo, me fere de novo, então eu tenho uma necessidade de ferir. Eu vou lá atrás, caço lá atrás alguma coisa que não tá morto ainda e lanço sobre a pessoa para ferir a pessoa. Então, uma pessoa, atrás de uma pessoa que fere, tem uma pessoa ferida. E nós estamos nesse estudo aprendendo exatamente isso. Como a gente conseguir viver neste mundo onde é tanto estresse, onde é tanta conturbação, onde é tanta falta de amor, onde é tanta falta de tolerância, onde é tanta egoísmo, onde há tantas pessoas feridas que vivem ferindo as pessoas. A gente conviver neste mundo sem se ferir com as pessoas e sem ferir as pessoas. Então, nesse estudo, a gente está aprendendo exatamente isso, tá? O porquê dessas enfermidades e dos médicos já estarem achando tão claro, tanto na medicina alternativa como na convencional, de que realmente é lixo, de que realmente é somatório de coisa que está ali dentro, e é lixo na alma mesmo, é falta de perdão mesmo, é raiva, é ódio, é tudo isso mesmo. Por quê? Por conta desse estresse, gente, porque o mundo está cada vez pior, e Jesus diz que é daí para pior, só que nós não temos obrigação, nós que conhecemos a verdade e queremos viver nela, não temos obrigação de viver esse tradicionalismo do mundo. Não vos conformeis com os padrões desse mundo. Eu não tenho obrigação de me conformar com os padrões desse mundo. Eu não tenho obrigação de me conformar que eu vou ter uma enfermidade, porque não tenho obrigação disso. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou buscar a palavra de Deus na minha vida. Eu vou conhecer a palavra de Deus, eu vou começar a praticar a palavra de Deus, praticar o amor, praticar o perdão, praticar. É isso daí que a gente precisa aprender para evitar essa caixinha estourar, para evitar as enfermidades aí que estão tão claras, tá certo? Então, nós temos que aprender isso, nós temos que aprender tudo isso, porque, na verdade, quando a gente fala, realmente tem tudo isso, tanta inveja, tanta discórdia, tanta contendas, né? O mundo está vivendo isso daí, mas, gente, vamos vir um pouquinho aqui para dentro da nossa casa, tá? Isso daqui, infelizmente, nós estamos vivendo dentro da igreja, tá? Então, essas obras da carne que Paulo diz que a prática delas leva para o inferno, nós estamos vivendo dentro da igreja. Então, enquanto nós, a igreja, não nos conscientizarmos disso, assumir que estamos errados, para poder buscar mudança, para poder o mundo lá fora ver a diferença em nós e querer aceitar este evangelho do arrependimento através do nosso arrependimento, nada vai acontecer lá fora e nada vai acontecer dentro da igreja, e sabe-se lá para onde é que a gente vai quando Jesus voltar. Nós temos que nos conscientizar disso, gente. Enquanto a gente não se conscientizar disso, nada vai acontecer. Eu falo da igreja. Enquanto não nos conscientizarmos, enquanto eu não entender que eu estou errado, eu preciso entender meu erro, eu preciso assumir o meu erro, eu preciso fazer isso, porque enquanto eu não assumir meu erro, eu não vou me arrepender. Nós vimos um texto aqui de Lamentações que, gente, esse texto falou muito forte comigo, quando Deus fala assim: como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Muitas vezes nós estamos com uma enfermidade, gente, por conta disso, por conta de um pecado que a gente ainda não confessou para Deus, por conta de um pecado que a gente ainda não se arrependeu dele. Nós somos humanos, nós somos pecadores, nós temos que entender uma coisa. Deixa eu falar uma coisa, para que a gente ver se a gente consegue entender isso. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele morreu na
cruz do Calvário e Deus o ressuscitou para a remissão dos nossos pecados. Para a remissão dos nossos pecados. O que significa isso? Para lavar os nossos pecados. Para lavar os nossos pecados. Para perdoar os nossos pecados. Mas vamos entender uma coisa. Então, pastor, é só eu aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e já está tudo resolvido? Os pecados meus já está tudo lavado? Esse é o engano, gente. Vamos entender, vamos caminhar um pouquinho em cima disso, tá? Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele enviou Jesus Cristo por toda a humanidade, por toda a humanidade. Não é só por aquele que é bonzinho, só por aquele que não fazia mal. Não, Deus enviou para o assassino, para o estrupador, para toda a humanidade. A palavra de Deus diz que Deus gostaria que todo homem chegasse ao conhecimento da verdade. Tá? Ao conhecimento da verdade. Então, Deus, ele enviou Jesus Cristo por toda a humanidade. Tá? Então nós, o que significa eu ter o direito de ter os meus pecados remidos por Cristo? Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é uma ponte que Deus fez entre nós pecadores e Deus. Religião significa religação. Então, na realidade, tá aqui, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de mim, de Jesus Cristo. Não é verdade? O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 10, 9 e 10, se com a tua boca confessares a Jesus como teu Senhor e o teu coração crê que ele é filho de Deus, serás salvo. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Se com a tua boca confessares a Jesus como teu Senhor, a tua boca está confessando, o homem está ouvindo. E se o teu coração crê que ele é filho de Deus, tá? Deus, ele conhece o nosso coração. A Bíblia diz que quando nós tomamos esta atitude, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. E é ele quem vai nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado, do juízo e da justiça. Tá? Então o Espírito Santo de Deus nos convence, mas nós ainda temos o livre arbítrio de obedecer ou não. Tá? Convencer, ele convence. O Espírito Santo de Deus, ele veio ao mundo, à terra, exatamente com esse papel, para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. E ele nos convence. Agora, nós ainda temos o livre-arbítrio de escolher a obediência ou não. Mas o convencer, ele convence. Tá? Então, quando a gente aceita verdadeiramente e a gente começa a caminhada com Cristo, tá? O que a palavra de Deus diz? Que Jesus, ele morreu na cruz para quê? Para nos santificar. Então quer dizer que eu era pecador e aceitei Jesus e amanheci santo? Gente, vamos entender uma coisa. Vamos entender o que é santo aos olhos de Deus. Tá? Santo é aquele que busca o arrependimento. Santo é aquele que peca, se arrepende e busca mudança. Tá? Que busca mudança. Porque o arrependimento, ele busca a mudança. O remorso não. O remorso continua. Por isso que tem tanta gente que erra todo dia pela mesma coisa e todo dia pede perdão. Isso chama-se remorso, tá? O arrependimento não. O arrependimento, e quem conhece o coração é Deus. É Deus que conhece o coração. Então a santidade é um processo na nossa vida. A santidade é um processo na nossa vida. A partir do momento em que você aceitou Jesus e que você fez a decisão de se converter aos caminhos dele. Porque muitas pessoas aceitam Jesus e depois caem fora e voltam para o mundo. Então, aceitar Jesus é o primeiro passo. Agora, depois da gente tomar atitude, isso daí é algo que é pessoal, é o teu livre-arbítrio que vai escolher, tá? Querer largar esse mundo e começar o processo de santificação.
processo de santificação. O processo é um dia atrás do outro. Enquanto carne a gente estiver aqui, a gente tem que estar dentro deste processo. Tá? E o pecado é a mesma coisa. Vem cá, como é que Deus vai te perdoar de algo? Jesus morreu para a remissão dos nossos pecados. Como é que Deus vai te perdoar de algo que você não se arrepende? Isso não existe, gente. Não tem como. Como é que Deus vai te perdoar de você ter feito algo se você não acha que você errou? Vai perdoar de quê? Não tem do que perdoar. Arrependei-vos e eu vos restaurarei. Arrependei-vos e eu vos restaurarei. Arrependei-vos, então aí você entra no processo da santidade. Arrependei-vos, então vai entrar no processo da santidade. Deus está falando isso. Arrependei-vos e eu vos restaurarei para que me sirvas. Então, existe coisas na nossa vida que Deus ele vai buscar lá de baixo quando ele sabe que a gente não se arrependeu, porque Deus sabe dos pecados que a gente se arrependeu. E Deus sabe dos pecados que a gente não se arrependeu. Então, esses pecados que não têm arrependimento, o diabo, Satanás, ele tem legalidade sobre eles. Então, por que existem enfermidades que o diabo toca, que o diabo tem o direito? Tá aí, olha aqui, olha, de novo, olha o texto. Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Existem pecados dentro de nós que Deus sabe quais são, tá? Que nós não nos arrependemos. Então, esses pecados da legalidade. Olha aqui, olha o pecado. Reclamar quando é punido por seus pecados. Então, uma enfermidade que eu tenho pode ser consequência de um pecado desse. Ou seja, eu estou sendo punido pelo meu pecado. Ou seja, o diabo está tendo legalidade. Por quê? Porque eu não me arrependi. Arrependei-vos, eu não me arrependi. Perdoa, diz Paulo, para que Satanás não tenha o direito sobre nossas vidas. Aí continua, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos. Examinemos e coloquemos à prova. É por isso que Paulo nos exorta, olha, Lamentações fala isso e Paulo também nos exorta a julgar a gente mesmo. Julgar a gente é isso aqui, olha, é olhar para dentro da gente, é examinar as nossas atitudes, é examinar e colocar à prova os nossos caminhos, colocar à prova diante da palavra de Deus, a visão bíblica, para saber aonde é que eu estou errado, aonde. Por isso que eu exorto tanto vocês a pedir o espírito de arrependimento sobre a sua vida, a pedir o espírito de arrependimento sobre a vida da sua família, sobre os governantes, sobre o nosso país, porque é o arrependimento que vai nos levar à transformação. Então, sem um arrependimento, nós estamos dando uma brecha. Então, existe sim, existe pecado, está aqui. Aí o texto continua falando assim, olha, então depois você coloca à prova os teus caminhos e depois você se volta para o Senhor, mas levantando o coração e mãos para Deus, ou seja, que está nos céus, ou seja, reconhecendo que Ele é santo, reconhecendo que se existe algo de errado comigo, a culpa não é dele, a responsabilidade é minha, não vamos usar culpa, mas a responsabilidade é minha. E quando você pede, Deus revela. Quantas pessoas dentro desse estudo, Deus tem revelado coisas lá do ventre da mãe. Gente, eu não estou falando como é que é? Retroação. Não é voltar ao ventre da mãe. Como é que chama isso? Esqueci agora. Mas é literalmente a revelação. É revelação de Deus. Quantas pessoas aqui têm dentro do propósito, Deus tem revelado coisas, situações. Uma pessoa entrou em contato comigo essa semana, disse isso, pastora, tem alguns dias que eu estou dentro do propósito, me deu uma tristeza tão grande, a tristeza é isso, a tristeza é o arrependimento, me deu uma tristeza tão grande, eu comecei a chorar sem saber por que eu estava chorando, e de repente Deus me trouxe algo na minha memória, de alguns anos atrás, algo que eu precisava me arrepender. Olha que tremendo, gente. Isso é o arrependimento, é regressão, isso. Não é regressão, mas é revelação. Então, isso é arrependimento. Isso é arrependimento. Então, quando você busca, essa pessoa estava tão
pouco tempo dentro do propósito, alguns dias que tinha começado o propósito, mas ela estava pedindo. Deus viu no coração dela que ela queria realmente buscar, que ela queria mudança, e Deus levou ela. Ela começou com uma tristeza no coração, depois ela começou a chorar supostamente sem ter motivo, e logo depois Deus trouxe à memória dela algo. Gente, eu tô falando de gente crente, eu tô falando de cristão, eu tô falando de gente que é usado por Deus, eu tô falando de pastores, eu tô falando de líderes. Não importa, é o processo de santificação, é passo atrás de passo, dia após dia. Jesus diz: quem não renuncia a tudo, quem não nega a si mesmo, pega a sua cruz e me segue, não é digno de mim. O próprio Jesus diz isso. Não tem como a gente questionar, não tem como a gente questionar uma coisa que é tão real. Aí é bíblico. A gente só precisa entender que nós somos pecadores, nós erramos sim, nós estamos sujeitos. A Bíblia diz claramente: o cair é do homem, o levantar é de Deus. A queda significa o pecado, não importa que tamanho, não importa se é um adultério, um assassinato, não importa se é uma mentira ou se é uma falta de perdão. Queda é queda, pecado é pecado para Deus, não existe diferente. Uma falta de perdão, uma mentira, uma queda, gente. Se você não consegue perdoar alguém, você está caído. Isso é bíblico. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Quando é que Deus levanta? Quando Deus vê no nosso coração o arrependimento. Quando Deus vê no nosso coração o arrependimento, aí Deus levanta. Então existe as enfermidades psicossomáticas, o somatório de lixo está aqui, que dá legalidade. A falta de perdão dá legalidade. Raiva, a tristeza, a amargura dá legalidade de enfermidades. Existe a enfermidade também vinda, causada por Satanás, tá? Pelo diabo. Legalidade, tá? Isso daí, gente, é uma coisa tão complexa, uma coisa assim que tem uns braços tão longos para poder a gente caminhar. Essa questão de enfermidades demoníacas do diabo, tá? Veja bem, eu vou contar um testemunho agora de uma pessoa que está dentro do propósito. Não tem 3 meses ainda, tá? Ainda não tem 3 meses, vê bem. Eu, inclusive, eu já falei, até dei alguns testemunhos dela aqui, quando ela estava com 1 mês e meio dentro do propósito. Ela tinha 1 mês e meio de propósito. Agora, vê bem, essa pessoa, tudo bem, ela tem tempo, mas o nosso tempo também é a gente que faz, tá? Ela assiste 2 a 3 vídeos por dia. Ela assiste 2 a 3 vídeos por dia, fora a live, quando é dia de live. Ela lê a Bíblia e ela recebe a oração de todos esses vídeos. Ela recebe a oração de todos esses vídeos. 1 mês e meio que ela estava dentro do propósito, ela foi curada de bipolaridade que ela tinha. Eu tô falando de enfermidades de mais de 30 anos, tá? Essas enfermidades já estavam no corpo dela. A gente tá falando de 30 a 35 anos, se não faz mais. Tá bom? Nessa faixa. Veja bem, bipolaridade, ela foi curada. Ela tinha o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, tá? Ela foi curada também. Essa pessoa, ela tinha uma disfunção na mente, ela não tinha paciência, ela não tinha tolerância, então era uma pessoa agressiva, era uma pessoa de um temperamento, dizendo um temperamento forte, descontrolado. É uma colérica, tudo bem, é uma pessoa colérica já tem essa tendência, mas totalmente disfuncional, tá? E ela sofria de uma insônia desse tempo aí, tá? 30, 35 anos que ela sofria dessa insônia, tá bom? Então, quando ela foi caminhando, ela entrou e ela tinha, o marido dela tinha uma causa na justiça que estava rolando há 8 anos. 8 anos, o marido dela tinha uma causa na justiça que rolava há 8 anos. Com 1 mês e meio de propósito, 1 mês e meio, ela foi curada do bipolar, ela foi curada do TOC, ela foi curada da insônia, ela diz até que está dormindo demais, e o marido dela recebeu o resultado e a vitória desse processo que ele tinha há mais de 8 anos na justiça, que estava rolando, tá? Quando foi... Aí ela virou para mim e disse assim: pastora, a única coisa que está me incomodando,
as pessoas percebem a minha mudança, eu estou em paz comigo, a paz que eu tenho hoje no meu coração é uma paz que eu não troco por nada no mundo, eu nunca tive essa paz. Essa pessoa tem 35 anos de crente, 35 anos de crente, indo pra igreja direitinho, tá bom? Então, o que acontece? Ela falou pra mim assim, a única coisa que me incomoda ainda é um problema que eu tenho na coluna. Eu tenho um problema degenerativo na coluna, muito sério, que o médico disse que eu poderia fazer a cirurgia, uma cirurgia que custa muito caro, mas eu teria 50% de chance de ficar paralítica e 50% de chance de conseguir viver, não bem, mas conseguir viver andando, mas não curar. Mas ele disse que não aconselharia eu a fazer, porque é uma cirurgia de muito risco, de alto risco. Então existe o risco, a possibilidade de eu ficar paralítica. Então ela não fez, cortou essa possibilidade. E vivia à base de remédios, e o remédio também sem fazer muito efeito, né? E então aí quando foi um dia eu liguei para ela e orei com ela. Quando eu acabei de orar com ela, e o médico disse que essa enfermidade, que é uma enfermidade degenerativa, já estava num processo muito adiantado e que fatal, e ela ia acabar em cima de uma cadeira de roda, tá? Que ela iria acabar em cima de uma cadeira de roda, porque já estava no processo muito avançado. Então eu liguei para ela mora no Brasil, eu liguei para ela e orei com ela. Quando eu acabei de orar com ela não tinha mais dor nenhuma. Acabei de orar, ela não tinha mais dor nenhuma, glória a Deus, aleluia, não estou sentindo mais nada, glória a Deus, tá. Quando foi no outro dia, essa pessoa passa uma mensagem para mim dizendo assim, pastor, engraçado que quando eu me acordei com a sensação é que minha coluna estava anestesiada e a anestesia está passando. E eu tô com medo porque a dor já está voltando. E acabou que, entre aspas, a anestesia passou e a dor voltou. Só que, um pequeno detalhe, a dor voltou com muito mais intensidade do que estava antes de eu orar por ela. O que eu entendi aí, o que Deus me revelou? E, com certeza, era alguma legalidade. Por quê? Eu expulsei o diabo, tá? Eu expulsei o demônio, tá? Eu ordenei que ele saísse e a enfermidade saísse. Saiu. Em nome de Jesus, tem que sair, tá? Mas se ele tem legalidade, ele volta. E ele voltou. Então, quando foi terça-feira, eu saí do culto e eu vi que tinha mensagens dela. E quando eu vim para casa, eu vim ouvindo a mensagem. Quando eu vim ouvindo, ela estava tão drogada de remédio que ela mal falava, toda enrolada, a voz dela toda enrolada. Eu creio, nem perguntei, mas eu creio que era remédio. Ela sentindo muitas dores. Então foi quando ela falou pra mim, pastor, eu tô sentindo muitas dores. Eu não estou aguentando, eu tô na cama e até pra me levantar pra ir no banheiro eu vou com dificuldade. Então quando eu ouvi as mensagens dela, Deus me revelou, o Senhor me revelou que era uma legalidade e que era um demônio e me disse o nome do demônio. O que eu fiz? Quando eu cheguei em casa, eu entrei em contato com ela e perguntei para ela se ela já tinha tido envolvimento com as trevas, envolvimento com umbanda, com essas coisas. Aí ela virou para mim e falou assim, olha, pastora, há muito tempo que era para me falar isso para a senhora, mas eu não sei por que eu tô protelando. Claro, eu sei, né, o capeta, o diabo que não queria que ela dissesse para mim, né? Então, por que a dor voltou com mais intensidade? Eu digo, porque ele sabe que ele já perdeu, tá? Ele sabe que ele já perdeu, então ele vai usar o que ele pode, até onde Deus permite. Ele vai usar até onde ele pode. E se ele pode tocar mais e deixar de fazer sofrer mais, ele vai fazer, porque ele sabe que ele já está perdendo. Aí ela começou a me contar o envolvimento que ela
teve com as trevas. Foi muito grande o envolvimento que ela teve. Isso eu estou falando de 35 anos atrás. Mas foi muito grande. Foram pactos com sangue, foram sacrifícios de animais em cemitério. Foi muito grande o que aconteceu. E dentro disso, dentro de tudo isso, o pacto que ela fez com sangue, ela deu legalidade para o diabo tirar a consciência dela. Então, tudo que acontecia, que ela fazia lá, ela não tinha consciência do que ela fazia. Tá? Ela não tinha consciência do que ela fazia. Tudo bem. Aí eu fui, expliquei para ela exatamente o que é reino espiritual, o que a gente tinha que fazer, porque houve algum tipo de libertação no passado, tá? Há 35 anos atrás, mas não houve rompimento. Aí eu perguntei para ela, você renunciou a essas coisas no reino espiritual? Você renunciou? Não, pastora, nunca ninguém falou para mim renunciar a nada, você nunca rompeu pacto nenhum. Não, nunca rompi pacto nenhum. Vamos entender uma coisa, gente. Isso é muito sério. É muito sério. Muitas linhas de pensamento vão para o lado de que quando você aceitou Jesus, tudo foi rompido. Toda maldição foi rompida. Gente, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. A Bíblia diz que Jesus, quando morreu na cruz, ele rompeu a maldição da lei. Rompeu a maldição da lei. Qual era a maldição da lei? É aquela lá que dizia que você se acertasse em 10, em 9 e errasse em 1, você era réu dos 10. Então era inferno geral. Então Jesus rompeu a maldição da lei quando veio a graça. As maldições, Deus nos deu o direito de, no nome dele, romper. Deus nos deu o direito de, no nome dele, ordenar que o diabo saia. Vá e, no meu nome, expulse demônios. Tá? Então, quando eu falei aqui que conhecereis a verdade vos libertará, não é libertar de demônio, não. Tá? É libertar a mente, libertar de sofismas, ou seja, enganos que se levantam contra a palavra de Deus. Então, quando você pratica a palavra de Deus, quando você pratica a palavra de Deus, agradando a Deus, Deus vai libertar a tua mente através da prática da palavra dele. Tá certo? A mente que se levanta contra sofisma, rompendo sofismas que se levanta contra a palavra de Deus, tá bom? É isso aí que vai ser rompido. Demônio, em nome de Jesus, tá? O diabo só sai em nome de Jesus. Então, Deus, ele nos deu o direito e o poder de, no nome de Jesus, nós rompermos tudo isso. Por quê? Existia um pacto lá atrás. Tem muita gente, olha, eu pedi licença para essa pessoa para falar disso aqui. Eu não quero falar o nome dela, tá? Não quero falar o nome dela, não tem necessidade de expor. Não, mas eu pedi o direito de contar o testemunho, porque eu tenho absoluta certeza que tem muita gente dentro da igreja, tá? Sofrendo ainda dentro de cárcere, ainda amarrado no reino espiritual, a vida amarrada por conta de coisas que fizeram no passado. E ainda existe uma corrente. É como se existisse uma corrente no reino espiritual que te prende lá atrás. De repente você, principalmente a vida espiritual, coisas que você dá 3 passos para frente e 10 para trás, parece assim, vida financeira, casamento, filhos, relacionamentos, nós mesmos, conosco mesmo, e principalmente a saúde, vive enfermo de uma enfermidade para outra, enfermidade que os médicos não sabem o que é, então principalmente a vida espiritual. Pessoas que, por mais que se dediquem, por mais que leiam a Bíblia, não conseguem entender, por mais que vai para a igreja, por mais que tenta, parece que dá 3 passos para frente e 6 para trás. São pessoas que existem, gente, olha, coisas que foram feitas no passado, pactos, tá? Principalmente pactos que foram feitos no passado, ou pecados não confessados, ou seja, pecados que não houve arrependimento. É por isso que Deus nos leva lá para trás. É por isso que Deus, quando você está dentro desse propósito, Deus traz na sua mente coisas para você se arrepender. Você está pedindo. Eu estou orando por você, eu estou ministrando arrependimento sobre você. É por isso que Deus te dá sonhos, visões, coisas do passado, coisas que Ele traz na tua memória, coisas que te entristece. Tudo isso
são coisas que Deus sabe, porque Deus conhece teu coração. Ele sabe que não houve arrependimento em você. Então ele te traz a memória para que haja o arrependimento, para que brechas sejam fechadas no reino espiritual. Agora, esse tipo de coisa que houve aqui com essa pessoa, ela fez pactos. Ela fez pactos seríssimos. Existem coisas na nossa vida que são pactos também, e que a gente fez na ignorância e que não sabia, e que refletem na nossa vida hoje. Somos crentes, mas reflete na nossa vida hoje. Por quê? É como se fosse uma corrente no reino espiritual que te puxa para trás. Uma corrente no reino espiritual que não te deixa, ou seja, o cárcere. Então o que aconteceu? Eu falei para essa pessoa, eu disse o que era, ela perguntei fiz todo o processo, quais foram as entidades que ela fez, que ela trabalhou, tudo isso aí, e Deus me deu a direção. Eu conversei com ela, ela entendeu tudinho, ela aceitou tudinho, ela reconheceu tudinho, e eu disse, agora então vamos começar a fazer, né? Eu aqui na América e ela lá no Brasil. Ela estava sozinha em casa. E eu faço isso, tá? Porque a forma que eu trabalho, que Deus me ensina a trabalhar, nem sempre, veja bem, uma coisa que a gente tem que entender, gente, nem sempre o demônio para sair, ele precisa se manifestar. Vamos entender uma coisa. Se o diabo pudesse, se Deus permitisse, ele se manifestaria em qualquer lugar. Ele se manifestaria e machucaria a pessoa e mataria até a pessoa. Subiria de cabeça para baixo na parede, quebraria tudo, bateria em todo mundo. Se ele pudesse, ele faria isso. O diabo só faz aquilo que Deus permite. Então eu tenho entendido, Deus tem me ensinado, a mim e meu esposo, dentro do ministério que nós temos de libertação, que o poder de Deus não é quando o diabo se manifesta. E nós não trabalhamos manifestando o diabo e depois ordenando que ele saia. Não, ele não precisa manifestar, ao contrário, a gente proíbe ele de manifestar. A gente amarra ele em nome de Jesus Cristo para que não haja manifestação e ordena que ele saia. Nós fazemos trabalho de libertação dentro de projetos aqui nos Estados Unidos. Projetos são favelas no Brasil. De projetos aqui com pessoas altamente endemoniadas. O máximo que acontece é a pessoa cair. O máximo que acontece. Por quê? Porque nós ordenamos, nós amarramos o demônio em nome de Jesus Cristo e não permitimos que ele se manifeste e ordenamos que ele saia sem manifestação. E é isso que acontece. São legiões. O máximo que acontece, por 2 vezes aconteceu, dentro do projeto. O diabo cegou a pessoa. Eu estava fazendo libertação numa pessoa e o diabo cegou essa pessoa. Nós ordenamos que o demônio de cegueira saísse na hora da pessoa e ele teve que sair em nome de Jesus. Tá? O máximo que aconteceu uma vez a gente fazendo libertação numa pessoa na rua, na calçada, na frente de um ponto de droga, um lugar super perigoso aqui de Newark. E a pessoa tinha manifestações. Ele, supostamente o médico dizia para ele que ele tinha epilepsia. Mas quando manifestava aquilo, ele quebrava tudo em casa, ele batia nas pessoas, ele se machucava. E num momento ele estava com a perna quebrada porque tinha se manifestado, ele estava no trabalho e ele quebrou a perna. E quando ele chegou, era uma pessoa que usava droga, ele usava tudo quanto era tipo de droga. Só não estava na rua porque a esposa dele era crente e sustentava ainda ele em casa. Mas senão ele já era para estar vivendo na rua. E quando a gente foi fazer a libertação nessa pessoa, nós amarramos o demônio em nome de Jesus e ordenamos o máximo. Isso está no YouTube, eu tenho lá, eu tenho nas minhas páginas. E quando nós ordenamos, o máximo que aconteceu, esse espírito de epilepsia se manifestou na pessoa rugindo e babando. Rugindo e babando. Ele só mexia com a cabeça. Tá? Mas nós amarramos ele, ou seja, esse espírito quando manifestava, quebrava tudo, machucava as pessoas e ele se machucava também, tá? Então aconteceu que começamos a fazer renúncia na vida dessa pessoa. Quando iniciamos a renúncia, isso é muito sério, gente, quando a gente iniciou a renúncia, eu orei primeiro,
tá? Orei primeiro, fiz tudinho, pedi a Deus que tivesse lá, acampando os anjos dele, tudinho direitinho, no reino espiritual. Quando eu disse, fulana, repita, quando ela abriu a boca, que ela, renunciando, falou o nome dessa entidade, a entidade manifestou nela, dando gargalhadas. Nós sabemos que, quem conhece um pouco disso na Umbanda, a pombagira, demônio de prostituição, quando ela manifesta, ela dá gargalhadas. Assim aconteceu. Essa pessoa começou a dar gargalhadas. Eu ordenei, então eu comecei a fazer a libertação, ordenei que ela fosse amarrada em nome de Jesus Cristo, e que ela calasse em nome de Jesus, que ela não tinha mais o poder ali naquele lugar. E aí foi quando lutei ainda um minuto, mais ou menos, 1 minuto e meio na libertação. Depois eu fui e falei com ela, repita isso. Quando eu falei isso, ela começou a falar em prantos. Aí ela começou a chorar, já era ela, o arrependimento que Deus viu no coração dela. Então ela começou, mas ela chorava muito, em prantos, repetindo toda a renúncia. Então, fiz tudo que a gente tem que fazer, tudo que Deus me direcionou a fazer, renunciamos a tudo, em nome de Jesus Cristo, e fizemos o que tinha que fazer. Quando terminou, ela estava deitada, eu ordenei que este demônio saísse de uma vez por todas da coluna dela, em nome de Jesus Cristo. Quando eu fiz isso, eu disse, agora levanta e me diga onde é que está a dor. Ela se levantou chorando, glorificando o nome de Deus, e não tinha mais um pinguinho de dor, essa pessoa não tinha mais. E ela continua sem dor. E ela vai continuar sem dor. Aí você pode me dizer, mas pastora, ela não era crente? 35 anos de igreja, ela não vivia no pecado, pecado que a gente diz é beber, fumar, prostituir, isso é o pecado que a gente chama de pecado, não é verdade? Mas existia uma legalidade dentro dela, existia uma legalidade no passado dela, existia. À medida que ela foi caminhando, mesmo recebendo as libertações, que ela, com certeza ela recebeu muita libertação para mudar a mente dela, mudar a forma dela, ser curada dessas coisas, bipolar, do toque, da insônia, com certeza, dentro das ministrações que eu faço nos vídeos, ela recebeu muita. Só que existia uma legalidade. Por quê? Porque existia um pacto aí, que no reino espiritual ainda existia. Tá? O diabo ainda tinha legalidade sobre esta pessoa, tá? Vamos entender uma coisa, gente. Se o diabo pudesse fazer o que ele quisesse, com certeza ele já teria sido manifestado através da vida dessa pessoa. Com certeza. Mas o diabo, ele só faz o que Deus permite ele fazer. Lembra de Jó? Ele só faz o que Deus permite ele fazer, tá? Então, com certeza, Deus via a busca e a misericórdia dele impedia esse demônio de se manifestar. Tá? Mas existia, porque existia uma legalidade. Vamos entender uma coisa, gente, nem todo mundo que tem um demônio de prostituição é uma prostituta, nem todo mundo que tem um espírito de homossexualismo é um homossexual. Então vamos entender uma coisa, existe algo no reino espiritual, uma força maior que leva a pessoa no reino físico a fazer. Então, como esse não tinha legalidade na vida sexual desta pessoa, ele usava o que? Ele usava onde ele podia. Então ele atingiu várias áreas da vida da pessoa e atingiu a coluna dessa pessoa. Tá? A área lombar da coluna e do rim, que tem tudo a ver. Então, existia uma legalidade, tá? Entende uma coisa, nem todo mundo, nem sempre o diabo ele precisa se manifestar na pessoa para poder ele sair. Existe a manifestação, a possessão é a manifestação. Então nem sempre uma pessoa que está endemoniada, porque ninguém gosta de ouvir essa palavra, gente, mas é a verdade. Nós já oramos, eu e meu marido oramos por uma criança de 1 ano e 3 meses, que
que ela tinha manifestações como de epilepsia, só que nessa idade o médico não diagnostica a epilepsia. Então ele dizia que não sabia o que era, não tinha o que fazer. Então quando a criança tivesse, era só a mãe e o pai ficar olhando e pronto, para poder a criança não se engasgar, sei lá, e pronto, e não tinha o que fazer. E essa criança estava tendo cerca de 3 a 4 manifestações diárias essa criança estava tendo, até que a família chegou até a gente, os pais chegaram até a gente, mostrou no vídeo, a gente viu que era manifestação. 1 ano e 3 meses, oramos por essa criança nos braços da mãe, não houve manifestação nenhuma, não houve manifestação nenhuma. Nós ordenamos que aquele demônio saísse em nome de Jesus Cristo, fizemos a libertação, não houve manifestação nenhuma, mas essa criança nunca mais ela teve nada, para a glória de Deus. Então nem sempre uma pessoa, Deus é quem sabe, Deus é quem determina se pode haver, se deve haver, se o diabo pode fazer. Deus é quem determina como, é Ele. Deus é quem manda em tudo. Deus não anda atrás de regras. Deus não trabalha em regras que nós homens colocamos. Deus não trabalha em regras que a religião coloca. Tá? A religiosidade, o sistema religioso coloca, não. Deus trabalha do jeito que Ele quer. Ele tem os meios dele, é um problema de Deus. Então, nem sempre há uma manifestação de uma pessoa que está endemoniada. Não. Então, nós temos que entender, gente, eu tenho absoluta certeza que tem muita gente que está assistindo esse vídeo agora e que vai assistir e que vive isso daí, vive coisas, amarrações em áreas da sua vida por coisas que aconteceram no passado, por renúncias que não foram feitas, por pecados que não foram confessados. A palavra de Deus diz, olha o que Tiago fala: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Tiago fala curados. O que aconteceu aqui? Aconteceu que essa pessoa, na renúncia que ela estava fazendo, ela pediu perdão a Deus. Ela falou para mim, ela pediu perdão a Deus. Ela pediu perdão a Deus por mesmo na ignorância dela lá atrás. Ela não conhecia Jesus, ela não sabia de nada que estava acontecendo, porque o diabo tinha a legalidade de tirar a mente dela. Um detalhe: quando essa pessoa iniciou o processo de renúncia e falou o nome desta entidade, que a entidade começou a dar gargalhadas através da boca dela, ela não se lembra disso, tá? Olha como a coisa é séria. Essa pessoa, por ter tido pacto de sangue na cabeça com essa entidade, esse demônio tinha a legalidade de tirar a mente dela. Então tudo que ele fazia, todas essas coisas que ele usava ela para fazer, ela não sabia, ela não tinha consciência disso, tá? Por quê? Porque ela deu essa legalidade através desse sangue na cabeça. Tá? Quando a gente começou a fazer a renúncia, que houve a manifestação, que esse demônio começou a dar gargalhada na boca dela, ele tirou a mente dela, tirou a consciência dela. Ela não lembra. Ela só lembra do momento que ela começou a chorar. Ela só lembra do momento que eu falei o nome dela, porque até então eu estava fazendo a libertação. Quando eu falei o nome dela e falei para ela, repita, aí foi quando ela veio em si e ela começou a repetir aos prantos, tá? Então, o que aconteceu? Ela se arrependeu, ela pediu perdão a Deus. Não tinha, a renúncia é isso. A renúncia é se arrepender. Renunciar de algo é se arrepender de algo. Quando a gente faz a renúncia às heranças herdadas, que são maldições herdadas, a gente pede perdão pelos nossos antepassados, pede perdão pelos nossos pecados, para poder romper essas maldições. Por quê? Porque foi através do pecado que entrou essas maldições. Então a gente pede perdão. Então quando ela foi fazer a renúncia desses pactos, é o arrependimento, é o pedir perdão. Então ela pediu perdão. E quando ela pediu perdão, que fechamos tudinho no reino espiritual, ordenamos que aquele demônio saísse, em nome de Jesus, ele teve que sair. E não voltou mais, porque ele não teve legalidade, nem vai ter, em nome de Jesus Cristo, legalidade para voltar.
tá certo? Então, assim, é algo, gente, que existe no reino espiritual. Eu tô falando de crente de 35 anos de igreja. Eu tô falando de crente que andava buscando a presença de Deus. Não tô falando de crente pé aqui, pé lá fora, não. Então vamos entender que existe sim, existe coisas que dentro, como eu falo mais uma vez, dentro desse processo que nós estamos fazendo, desse estudo, Deus traz as coisas pra gente lá de trás. Tá aqui, eu li pra vocês e repito, porque eu acho tremendo esse verso. No final de Lamentações diz assim, olha, pecamos e nos rebelamos, Senhor, e tu não nos perdoaste. Como é que Deus vai perdoar algo que a gente não se arrependeu? Como é que Deus poderia perdoar esta pessoa se ela não tinha arrependimento, se não foi feito a renúncia? A renúncia prova o arrependimento. Aí o que acontece? Quando ela começou a buscar compromisso com Deus, como ela começou a buscar realmente compromisso, o que foi que Deus fez? Deus revelou para ela e revelou para mim. Deus permitiu acontecer com ela e revelou para mim o que estava acontecendo, tá? Então, assim, foi quando eu cheguei para ela que perguntei. Já tinha quase 3 meses que ela mandava mensagens para mim, toda semana ela mandava mensagens para mim, 2, 3, mas ela nunca me contou nada. E ela falou para mim, pastora, já há muito tempo que era para me contar isso para a senhora, mas olha, eu não sei lá, claro, o diabo que não deixava, porque o diabo sabia, Satanás sabia que se ela falasse, ele ia perder na vida dela, ele sabia disso. Então, mas o que acontece? Aí Deus vai, permite ele tocar mais sério, para poder ela ligar para mim e dizer, pastor, está muito sério, para poder Deus me dizer o que era, tá? Então, assim, gente, é muito sério isso. Tá? Então existe sim, existe coisas. Olha, esclerose múltipla é uma enfermidade psicossomática. Nós temos testemunho dentro desse estudo que pessoas que foram curadas de esclerose múltipla, gente, tá? Então entra no processo, Adeni, entra no processo. Eu creio que é a primeira vez que você está entrando nesse vídeo. É um estudo, entra no nosso propósito, faça esse estudo, porque a esclerose múltipla é uma degeneração. É uma doença degenerativa, tá? Que provocada por quê? Provocada pelo somatório de acontecimentos traumáticos, provocado pelo somatório de lixo na nossa alma, que vai exatamente para o nosso corpo. E a esclerose múltipla é uma enfermidade psicossomática, é uma enfermidade degenerativa, não é verdade? Então tem cura sim. Para a medicina não existe reversão não, tá? Mas a Bíblia não me fala, a palavra de Deus não me diz de nenhuma enfermidade que é irreversível. Nenhuma. Tá certo? Então não existe. Existe sim. Pode sim. À medida que a gente vai, à medida que o lixo vai saindo, vai liberando o corpo físico, tá? À medida que o lixo vai saindo, vai liberando o teu corpo físico e você pode sim conquistar a cura sim para a tua saúde física e ou emocional. Pode sim, porque eu tenho testemunhos, vários testemunhos que provam o que eu estou falando, a verdade e a fidelidade de Deus na nossa vida quando a gente tem compromisso com Ele, tá certo? Gente, olha, no próximo live a gente termina. Então vamos orar, vamos encerrar. Se você pode, fecha teus olhos e vamos orar. Pai Santo, na tua presença, Deus, mais uma vez eu coloco a minha vida, Senhor, eu coloco a tua palavra, Deus, tudo que nós falamos, Pai amado, no dia de hoje, Senhor, e eu coloco o teu povo, Pai, que me ouve nesse momento, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, se da minha boca saiu palavras, Senhor amado, que não veio do teu coração, se da minha boca saiu palavras vindas do meu coração, Senhor, eu te peço perdão, Deus, e eu te peço, retira do coração e da mente de cada pessoa que me ouve, Senhor, em nome de Jesus, porque ninguém aqui precisa do que eu acho, todos nós precisamos da tua opinião, Senhor. Se saiu algo da minha boca que não veio do teu coração, Senhor, o Senhor me perdoa, o Senhor fala comigo, Deus,
Deus amado, e eu vou pedir perdão no próximo live, Deus amado, ao teu povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, visita cada um, Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Senhor, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de pânico, de medo, todo espírito imundo de insônia, de depressão, ansiedade, transtornos obsessivos compulsivos. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo agora todo espírito de autismo, de síndrome de Down, de deficiência de atenção, de deficiência de aprendizado, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo espírito de esquizofrenia, em nome de Jesus Cristo, de Alzheimer, demência, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Espírito de tontura, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Convulsão, epilepsia, espírito de que convulsiona esse corpo, que me ouve agora, o que está sendo representado, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu repreendo todo terror noturno, Pai amado, perturbação, Senhor, na mente dessa pessoa, Senhor, que me ouve agora, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, toma nas tuas mãos as causas na justiça do teu povo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Justiça criminal, civil, justiça de imigração, qualquer justiça, Senhor amado, onde o teu povo tem uma causa, Deus amado, o Senhor pode todas as coisas, Senhor, libera, Pai, libera essa causa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, fecha a porta de engano na vida do teu povo, derrama o teu espírito de arrependimento sobre cada um que me ouve nesse momento, Senhor. Deus amado, abre portas tuas na vida do teu povo, Senhor, porta de trabalho, porta de lugar para morar, porta de casamento, Senhor, portas de casa própria, de carro, na necessidade do teu povo, Deus amado, abre portas, Deus, pois a tua palavra me diz, Senhor, que portas que o Senhor abre ninguém fecha, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Senhor, eu ainda te peço pela vida sentimental do teu povo, eu repreendo toda maldição na vida sentimental dessa pessoa que me ouve agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, libera o varão para essa varoa que me ouve, Senhor. Libera, Deus amado, a varoa para esse varão que me ouve agora, em nome de Jesus Cristo. Deus amado, que quer casar, que quer fazer família, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Visita os casamentos, Pai, os filhos, a família, Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo toda obra maligna no meio das famílias, dos casamentos, em nome de Jesus Cristo. Senhor, todo espírito de pornografia, todo espírito de adultério, Senhor, de agressão física, Pai, de agressão emocional na vida dos casais, da família, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu ainda te peço, Senhor, eu repreendo agora todo espírito de droga, de álcool na vida dessa pessoa, todo espírito imundo de cigarro, de pornografia, de adultério, Pai, de jogo, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, todo espírito de mentira, de prostituição, de engano, opressão maligna, violência, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu ainda te peço, Deus amado, pela enfermidade física, Senhor, do teu povo, Pai. Estende as tuas mãos e toca, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que não seja a mão dessa pessoa, mas que seja a tua mão sobre ela, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo espírito imundo, toda enfermidade no sangue dessa pessoa, HIV, diabetes, colesterol, pressão alta, qualquer tipo de enfermidade no sangue dessa pessoa. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo todo problema no estômago, na pele, nos ossos. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo todo problema na bexiga, câncer no reto, câncer na próstata, câncer generalizado nos seios, no útero, nos ovários. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo problema nos pulmões, no fígado, nos rins, na vesícula, infecção, inflamação. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo problema na coluna dessa pessoa. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo todo processo degenerativo, toda infecção nos ossos, na coluna dessa pessoa. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Pai amado, Deus amado, vai tocando, Senhor, o intestino, o coração dessa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus. Vai tocando o pâncreas, Senhor amado, o útero, os ovários, vai tirando todo o pólipo, todo o mioma, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo espírito de cegueira, de surdez na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo.
todo problema nas juntas, no joelho, vai queimando, Pai, água no joelho, vai queimando, Senhor, problema nas juntas, vai queimando, Deus, em nome de Jesus Cristo, vai tocando, Senhor, vai tirando toda a dor, toda a infecção, vai tocando, Pai, em nome de Jesus, Deus amado, todo espírito de paralisia nas pernas dessa pessoa, eu repreendo agora, sai agora, todo espírito de paralisia nas pernas dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, do lado direito, do lado esquerdo, no rosto dessa pessoa, eu repreendo agora nos braços, eu repreendo todo espírito de paralisia, em nome de Jesus Cristo, todo problema na garganta, Senhor amado, câncer, infecção, Deus amado, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, problema de asma, infecção nos pés, nas mãos, enfermidades nos pés, nas mãos, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, repreendo toda alergia, nervo ciático, eu repreendo agora toda infecção, inflamação no nervo ciático dessa pessoa, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, problema nas varizes, hemorragia, problema de hemorroide, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, problema de toda hemorragia, eu ordeno agora, em nome de Jesus Cristo, toda hemorragia vai cessando agora, para agora, toda hemorragia na vida dessa pessoa, no corpo dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, em nome de Jesus, eu entrego tudo nas tuas mãos, Pai amado, cada pessoa que me ouve nesse momento, Deus, que o Senhor possa estar abrindo o entendimento de cada um, que o Senhor possa, Deus amado, estar derramando, Senhor, do teu espírito de arrependimento sobre cada um, meu Deus, que o Senhor possa, Pai, que o teu amor, a tua paz, a tua alegria possa entrar no coração de cada pessoa que me ouve nesse momento, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toca o coração de cada um, Senhor, a iniciar o propósito, Deus, compromisso, Senhor, para conquistar as tuas promessas, Deus, em nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado e teu nome seja glorificado e vidas sejam edificadas, Pai, em nome de Jesus Cristo, e que seja tudo, Pai, para a glória do teu nome. Amém e amém. Vamos receber a bênção apostólica, que o amor de Deus Pai, a graça, a paz e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, seja com o nosso cônjuge, nossa casa, nossos filhos, nossa família, com toda a nossa família, com todo o povo de Deus espalhado pela terra, a igreja, os pastores, os líderes, em nome de Jesus Cristo, e nós, como igreja perfeita do Senhor Jesus Cristo, que temos a chave do reino de Deus em nossas mãos e cremos que tudo que nós ligarmos na terra, o Senhor concordará no céu. Dizemos numa só voz em concordância juntos, amém. Amém? Repete comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repete ainda, eu sou quem Deus diz que eu sou, mais do que vitorioso. Eu posso o que Deus diz que eu posso, todas as coisas em Cristo que me fortalece. E eu vou fazer aquilo que Deus diz que eu devo fazer, ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo de Deus seja o teu companheiro nesse dia, tá certo? Um beijo no teu coração e até a próxima. Deus te abençoe. Tchau.